pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 20 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira nós vamos falar de Jó, capítulo 32 e 33. Mas antes eu quero dar um recado aqui muito importante. Daqui a pouco no YouTube lá da nossa igreja, no YouTube Nave Sua Igreja, vai ter o devocional Boas Novas de Grande Alegria. O que é esse devocional? É um devocional de preparação para o período do Natal. E a gente começa agora, exatamente porque são 25 devocionais até o dia ali já bem próximo da véspera do Natal, tá bom? Então daqui a pouco lá no YouTube da igreja, no YouTube Nave Sua Igreja, vai estar disponível o nosso primeiro devocional. Mas, falando de Jó, Jó capítulo 32 e 33, nós vamos inserir agora um novo personagem, por isso o tema do devocional é um novo sábio, relacionamentos. É o que a gente vai tratar nesta segunda-feira. Deixa eu ler aqui o texto, que está em Jó capítulo 32, versículo 4 e 5, que diz assim, Jó 32, 4 e 5. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Bom, um novo personagem aparece, até agora a gente tinha visto aqui o Elifaz, o Bildade e o Zofar, além do Jó, é claro. Agora, Eliú é o quarto amigo de Jó, que, por sua idade, por ser mais novo, ele tinha permanecido em silêncio. Mas agora ele faz um discurso longo, então a gente vai ver aí, são 6 capítulos do discurso de Eliú, e esse discurso ele usa para refutar Jó, e também refutar os seus outros amigos. Ele entra no negócio para refutar todo mundo e é assim que ele vai agir a partir de agora. O que ele começa a fazer? Ele já no início ali da sua fala, ele começa explicando como seria a sua intervenção. Para ele, para Eliú, ficar falando é bobagem. O negócio é apresentar uma solução para o problema de Jó. Olha o que ele disse no versículo 8 e 9 do capítulo 32. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Então o que ele está falando? Vocês não entendem nada, vocês não têm o Espírito de Deus, vocês estão ocupando o tempo aqui. Em outras palavras, foi exatamente o que ele disse. E por quê? Porque eles não deram solução para o problema. Depois disso, ele faz uma alegação de que Deus é a sua inspiração. Então ele vai fazer aquilo que é muito comum, chamar Deus para conversa, né? No sentido não bom da história, mas no sentido negativo. Ele vai afirmar que ele tem um Espírito Santo, que ele tem intimidade com Deus, que ele ouve a Deus, que ele conhece a palavra de Deus e que os outros não conhecem. Olha aí, versículo 18, 32, 18. Pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Ou seja, eu sou mais espiritual de todo mundo aqui dessa conversa. Eliú, a partir daí, recorda os esforços fracassados dos 3 falantes anteriores, do 32, do 16 até o 32, do 12 até o 16, ele vai dizer que os amigos de Jó fracassaram em seus argumentos. Olha, eu separei só o versículo 12, ele fala assim: escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu os seus argumentos. Ou seja, ele olha para os diálogos anteriores e diz, olha, vocês fracassaram tenebrosamente. Então deixa eu assumir a coisa agora daqui para frente. Mas ele não para por aí. Depois ele aponta os fracassos da defesa de Jó. Aí já no capítulo 33, versículo de 8 a 11, falando para Jó, ele diz:
Mas você disse ao meu alcance e eu ouvi bem as suas palavras, falando para Jó. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivo para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés e vigia todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo. Ele deu nos amigos, falou, vocês estão equivocados. E mais não poupou Jó. Falou, Jó, você também está equivocado. Você não conseguiu se defender de maneira correta. E, finalmente, na parte final aí da primeira parte do discurso do Eliú, porque a gente não vai falar desses 6 capítulos hoje, a gente vai dividir eles aí, né? 2 hoje, 2 amanhã e 2 quarta-feira. Finalmente, aqui nessa primeira parte, ele descreve o estado físico de Jó, e a gente vai ver isso no 33, do 19 até o próprio versículo 33, que ele diz assim: o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e detestar na alma sua refeição favorita. E aí ele vai discorrendo sobre o estado físico de Jó, que a gente sabe que era realmente deplorável. Bom, quais são, ou a gente pode pegar aqui, já nessa primeira parte, já para fazer algumas aplicações, a gente pode fazer aqui, ou podemos pegar alguns vislumbres preciosos sobre relacionamentos. O que a gente vê aqui, nessa história toda do Eliú, do Jó e dos seus amigos, é como os relacionamentos eles são frágeis, como os relacionamentos podem ser destruídos rapidamente. E por que que isso acontece? Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que essa passagem nos oferece vislumbres preciosos sobre relacionamentos. Por isso que a categoria ali do nosso devocional de hoje é relacionamentos. Quais são, então, os perigos aqui que a gente pode cometer nos nossos relacionamentos? E aí eu quero englobar todos os relacionamentos aqui, tá? Quero que você pense aí nos relacionamentos dos mais diversos. Marido e esposa, pais e filhos, irmãos da igreja, amigos de trabalho, familiares diversos, enfim, englobando aqui todos os relacionamentos. Quais são os perigos? O primeiro perigo é o perigo da espiritualização. Olha o que o Eliú falou aqui para o Jó no versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em camas. Ele pode falar aos ouvidos dele, e aí ele vai dizendo aqui que Deus pode falar ao homem de diversas maneiras. O que o Eliú está falando aqui é correto? Mas você lembra que um dos principais problemas que a gente vai encontrar aqui em todo esse relacionamento de Jó com seus amigos é exatamente o fato de que eles têm uma boa teologia, mas aplicam de maneira errada. E esse é um ponto importante. Não significa que sabermos algo sobre a palavra de Deus nos torna especialista na aplicação desses conceitos. E aqui a gente tem um problema nesse sentido, que é o problema da espiritualização. E o que é espiritualização, pastor? Bom, espiritualização, de modo bem simples, é tentar transformar as questões em meramente intangíveis e ignorar elementos como arrependimento e amargura. O que é espiritualização? É quando eu torno as coisas intangíveis. Como assim? O problema é um pecado que você cometeu no passado, ou é um pecado que você está cometendo agora, ou o problema é Satanás, né? Esse aí é o principal, o principal elemento dessa história. O problema é que eu não perdoei, o problema é cura interior, o problema é Satanás, e aí eu vou levando as coisas para o mundo do intangível. E quando eu levo para o mundo do intangível, eu não trato as coisas na prática. Eu esqueço elementos que são importantes na palavra de Deus, como arrependimento, por exemplo. Então, se a culpa for de Satanás, eu não preciso me arrepender. Ou, se a culpa for da cura interior, eu preciso de cura interior, eu não me arrependo. Então,
O perigo da espiritualização é que eu levo as coisas para o mundo do intangível e não das coisas práticas. Eu ignoro, por exemplo, a amargura do meu coração. Eu ignoro que eu possa estar acumulando amargura no meu coração e tomando decisões ali por causa dessa amargura. Irmãos, uma coisa que nós precisamos, todos nós, aprender rapidamente é que o arrependimento é o remédio forte nos relacionamentos. Quer resolver um problema de relacionamento? Comece com arrependimento. Olha, sempre. Nunca fique na defensiva. Mesmo que você imagine que você esteja certo. Mesmo que você olhe para todo o cenário e fale assim, eu acertei em tudo. Não faça isso. Pense nos pontos em que você errou e arrependa-se dos seus erros, porque isso vai trazer cura para o seu relacionamento. O segundo perigo é o perigo da simplificação. Olha aqui o versículo 26 do capítulo 36. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Mais uma vez, perfeita colocação aqui do Eliú. Deus faz isso mesmo. Deus, aqueles que se voltam para Deus vão receber o favor de Deus. Tá ótimo. Mas o que ele fez? Ele tornou isso simples demais. E essa é uma tendência nos relacionamentos, de achar que as coisas são muito fáceis. É o que eu já falei aqui em outros devocionais, mesmo no livro de Jó, e isso está muito presente no livro de Jó, que é o pragmatismo religioso, que é a ideia de que se eu fizer isso aqui certinho, vai acontecer isso aqui. Nem sempre as coisas são assim. Por quê? Porque relacionamento, ele é complexo, ou os relacionamentos são complexos. E a gente precisa entender a complexidade dos relacionamentos. Se a gente não entender isso, a gente vai simplificar demais e a gente vai tornar aquilo que às vezes é mais difícil de resolver como se fosse ali uma soma de 2 mais 2. A ideia aqui é de que a coisa é uma equação e uma equação difícil de ser resolvida. Então não podemos simplificar. Leva tempo para um relacionamento ser restaurado. Pense nisso. Leva tempo para um relacionamento ser restaurado. Às vezes anos. Casamento, às vezes, 3, 4 anos para restauração plena. Tem gente que quer aconselhar com algum conselheiro, com um pastor, e meia hora depois o problema dele está resolvido. Não é assim. Por favor, coloque isso na sua cabeça. Relacionamentos são complexos e exigem tempo. E nesse meio tempo, o que eu tenho que fazer? Nesse meio tempo, os envolvidos precisam de uma boa dose de evangelho. Como fazer nesse meio tempo? Como fazer para durar nesse meio tempo? Evangelho. Lembrar o quanto você foi perdoado, o quanto Deus foi paciente com você, misericordioso com você. Se você lembrar o quanto Deus foi bom com você, você não vai reter isso do seu irmão. Você não vai reter isso da pessoa que te ofendeu. Então, relacionamentos levam tempos, não dá para simplificar. O Eliú aqui tentou simplificar. Jó, vai aí, busca o favor de Deus, está tudo resolvido. Isso é verdade? É, mas não é tão simples assim. Precisa de tempo para acontecer. Terceiro lugar, o perigo do orgulho. Olha isso aqui, gente. Olha o versículo 33 do capítulo 33. Mas eu quero que você olhe e eu quero que, peço a você, que você permita que algo aconteça com você, o mesmo que aconteceu comigo. Sabe o que é? A carapuça serviu. Serviu para mim. Espero que sirva para você também. Olha o Eliú, irmãos. 33. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu ensinarei a sabedoria a você. A carapuça serviu para mim. Gente, por vezes eu acho que eu sou o ensinador mor, o maior ensinador do universo, o maior mestre do universo. Senta aí, escuta o que eu tenho para falar, porque eu sou especialista. Irmão, isso é orgulho. Isso não leva nada, isso não leva a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. E esse é o maior vilão dos relacionamentos, orgulho.
Orgulho destrói os casamentos, orgulho destrói o relacionamento entre irmãos, orgulho destrói o relacionamento de pais e filhos, orgulho destrói o relacionamento entre amigos. O orgulho é uma praga, é um vilão terrível. E sabe como ele se manifesta? Primeiro, ausência ou condicionamento de perdão. Quer saber se você é orgulhoso? Veja aí se você está condicionando o perdão. Sabe o que é condicionar o perdão? Eu só vou perdoar se ele me pedir perdão. Eu só vou perdoar se houver arrependimento. Irmãos, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o perdão deve ser dado independente. Sabe por quê? Porque o perdão é baseado no perdão de Cristo. E Jesus não esperou o nosso arrependimento, não esperou o nosso arrependimento para nos perdoar. Foi exatamente o contrário. Ele nos perdoa para que possamos arrepender. Então, se você condiciona o perdão, ou se não existe perdão, sinal claro de orgulho. Sinal claro e evidente de orgulho. Ausência ou condicionamento de perdão. O que mais? Sabe como perdão se manifesta? Sabe como o orgulho se manifesta? Sentimento de prejuízo. Sabe o que é sentimento de prejuízo? Eu fui prejudicado. Olha o quanto isso me prejudicou. Meus irmãos, eu sou fera para fazer isso. Eu gosto de contabilizar o prejuízo que eu tomei. Sabe como é o nome disso? Orgulho. E isso destrói qualquer relacionamento. E o terceiro, esse também aqui, ele é bem sutil, porque ninguém admite. Mas sabe qual é? É sinal de orgulho, sentimento de vingança ou desejo de vingança. Note, não estou falando de vingança aqui, de querer ir lá matar o outro, nada disso não. Só que no coração você alimenta o desejo que aquela pessoa tem que sofrer agora, já que ela também te fez sofrer. É claro que eu não preciso dizer que tudo isso é muito contrário à cruz de Cristo. Isso é muito contrário ao que o Senhor nos ensinou. Por isso é que precisamos abandonar isso rapidamente. Nos relacionamentos não existem especialistas. Não existem melhores. Todos estão na mesma condição de pecador. É isso que Jesus nos adverte no Sermão do Monte sobre o juízo temerário. É quando nós julgamos alguém, é quando nós olhamos para alguém e pensamos que somos melhores do que eles. Isso é o que Jesus adverte lá no Sermão do Monte sobre o juízo temerário. Nós temos que fazer juízo? Temos, mas sempre com aquela sensação, ou pelo menos com aquela visão, a perspectiva de que eu sou pecador assim como o outro. Bom, moral da história aí, já para a gente ir concluindo, né, pessoal? Os crentes devem viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Perdoar, servir e amar todas as pessoas, mesmo as que nos ferem. E isso é difícil, né, gente? Desafio do Léo aí para segunda-feira. Desafio do Léo aí para começar a semana de devocionais. Relacionamentos não são fáceis. Dependemos da graça de Deus. Conte com a graça de Deus. Se não for ela, esquece. Não vai dar certo. Você vai patinar e patinar feio. Podemos orar, pessoal? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando juntos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.